Quanto custa o nosso sistema judiciário? Nosso judiciário é caro. Nós gastamos muito ou pouco com ele comparado a outros países. Os salários dos judiciários estão ultrapassados ou teve grandes aumentos nos últimos tempos? Nesse vídeo eu vou te responder tudo isso. E por quê? Porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, ele disse que o judiciário não tem participação na crise fiscal brasileira. E o presidente do Tribunal Regional Federal 3 disse que a PEC para acabar com os super salários é, na verdade, um atentado constitucional. Foi isso que ele falou, exato. Para quem não se lembra, o próprio ministro Barroso foi aquele que disse que a culpa da desigualdade é de 6 famílias ricas. Dá uma olhada aí. 6 pessoas no Brasil, 6 pessoas mais ricas, têm a riqueza de metade da população brasileira. Será que eles estão certos? O judiciário não tem culpa na crise fiscal? O judiciário não tem culpa na desigualdade? Bom, além das narrativas deles, o que dizem os dados? E é isso que eu vou falar nesse vídeo. Quanto custa o judiciário no Brasil? Será que é muito ou pouco? Para saber disso, a gente precisa comparar com outros países. Eu vou mostrar também como estão os salários do judiciário comparado a outros membros do poder público, como o legislativo e o executivo. Eu também vou mostrar nesse vídeo quais são os privilégios do judiciário e quanto que, se a gente somar tudo, quanto que custa tudo isso. Tudo aqui nesse vídeo. Mas antes, se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever agora mesmo. Eu sou o Leonardo Siqueira, sou economista, formado pela Fundação Getúlio Vargas, tenho mestrado em economia na Barcelona School of Economics, na Europa, e estou terminando meu PhD em economia na mesma área, né? E além disso, eu sou deputado estadual em São Paulo, por isso que eu falo muito sobre economia e políticas públicas. Porque no meu canal o que eu faço é isso. Eu trago análises econômicas de maneira clara, direta, tento ser didático, e diversos artigos científicos para que você possa entender como as políticas públicas afetam o seu dia a dia. Agora vamos lá. O que dizem os dados sobre os gastos do judiciário? E eu já adianto. O judiciário não só participa, como também é um dos pivôs da desigualdade. De novo, basta olhar os dados. Eu vou começar com essa notícia aqui, ó, com isso aqui. Em fevereiro, um juiz de Rondônia recebeu 1,6 milhão de uma única vez. Aí alguns podem falar, mas é caso isolado. Não é. Outros 45 colegas só no mesmo tribunal também receberam mais de 1 milhão cada. Ou seja, tem muito juiz e desembargador ganhando mais de 1 milhão no mês. Isso só já deveria ser um dado preocupante. Eu não sei se você sabe, mas esses salários deveriam ser proibidos. Por quê? Porque nenhum servidor público poderia ganhar acima do teto constitucional, que é o salário de um ministro do STF, que hoje está em R$44 mil, mais ou menos. E quem disse isso não sou eu, é a própria Constituição. Basta olhar. O artigo que estabelece o limite do teto salarial para os servidores públicos é o artigo 37, inciso 11, da Constituição Federal de 1988. Ele determina que nenhum servidor público pode receber vencimentos acima do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é considerado o teto do funcionalismo público e hoje está em R$44 mil. Mas então, por que toda hora você vê uma notícia dessas dizendo que o juiz de não sei aonde recebeu mais de 1 milhão em um único mês? É simples, porque o salário não pode ultrapassar o teto dos ministros do STF, mas quando eles recebem algum pagamento como forma de indenização, como adicional férias, adicional por tempo de serviço, adicional por excesso de trabalho, aí não entra no teto. Entenderam? Por quê? Segundo eles, não é salário, mas é indenização. Daí, o judiciário, que é muito espertinho, né, que sabe usar a lei em benefício próprio, percebeu isso. E o que eles fazem agora? Dizem que tudo é indenização, que nada daquilo é salário. Aí não entra no teto constitucional e tudo bem. Ou seja, eles argumentam que nada tem de inconstitucional, ou seja, nada é ilegal e tudo é permitido. Eles estão respeitando a lei, né? A questão é que isso é uma historinha jurídica para arrancar dinheiro do povo, mas não engana quem olha o orçamento, porque isso não deixa de ser uma despesa
ainda que você mude de nome, né? Só porque você colocou um outro nome, não quer dizer que você acabe com o gasto. Ou seja, eles continuam gastando do mesmo modo, mas com outro nome. Só no último ano, o judiciário torrou mais de 12 bilhões nesses tipos de penduricalhos e privilégios para os magistrados. Eles podem chamar do que quiser, mas a verdade é que isso é imoral. Agora que a gente viu já que tem muito juiz e desembargador ganhando mais de 1 milhão por mês, alguns poderiam chegar e dizer: mas talvez isso seja exceção. O salário do judiciário, como um todo, ele deve estar sucateado, não teve tantos aumentos assim. Será? Vamos ver os dados, como sempre. E eu, que já conheço, que sempre olhei isso, né, os salários do setor público na minha profissão como economista e nas minhas bandeiras, que é acabar com os privilégios da elite do funcionalismo público, eu posso afirmar, de todos os servidores do Estado, o judiciário é o poder que mais tem sugado o povo. E não confiem em mim, olhem sempre os dados. Vai fazer o seguinte, você vai lá no Google e procura um estudo, uma apresentação, né, de PowerPoint que se chama Atlas do Estado Brasileiro. Vai lá e pode procurar. Ali você vai ver todos os dados e salários e contratações do setor público brasileiro, dividido por sexo, dividido por escolaridade, dividido por tipo de poder público. Mas o melhor gráfico para mim de todos é o que compara a evolução do salário dos 3 poderes públicos, ou seja, executivo, legislativo e judiciário, e eles olham desde 1986 até 2021. E o que aconteceu nesse período? Bom, de 1986 até 2021, o salário médio do judiciário aumentou 112%, ou seja, mais do que dobrou. Enquanto o do executivo aumentou 30%, do legislativo, acredite, o legislativo diminuiu 17% o seu salário em média. Ou seja, quem mais teve aumento de salário nesse período? O judiciário. Enquanto o executivo teve seu salário com muito menos aumentos, 30% comparado a 112%, e o legislativo até diminuiu o salário na média, eles mais do que dobraram o salário. E esses são os números, hein? Questionem os números. Eu sou apenas um mensageiro. Esses são os números compilados aí ao longo desses anos. Agora, por que acontece isso? Bom, porque, bem ou mal, os políticos respondem ao povo. E as urnas, né? O legislativo e o executivo. E ao longo dos anos, a verdade é que houve uma pressão muito grande para corte desses salários, já que eles precisam responder à população. Mas o judiciário, não. A quem que eles respondem? Ninguém, né? Eles não são eleitos, eles não precisam dar satisfação. Logo, eles foram o poder público que mais tiveram aumento aí nesses últimos anos. Eles são, além disso, a classe que mais tem regalias. Eles possuem, por exemplo, férias de 60 dias, auxílio moradia de mais de 4 mil, vale alimentação que pode chegar a 5 mil no mês. Eles têm até 1 dia de descanso a cada 3 trabalhados, ou seja, eles podem ter 120 dias de descanso no ano. Por quê? Como é que eles conseguiram isso? Vale a pena detalhar um pouco mais. Eles chegaram e falaram assim que tinham excesso de trabalho, né? Então, pediram para tirar 1 dia de licença a cada 3 trabalhados. E o que acontece? Se eles não quiserem tirar essa licença, por exemplo, eles são reembolsados. Ou seja, mesmo que o cara não queira tirar, ele recebe um reembolso. No final, isso é um aumento de 30%. Mas lembre-se, é indenização, hein? Não é salário, então tudo bem eles receberem tudo isso. Sabe o que esses caras conseguiram também? A volta do quinquênio. Para quem não sabe o que é isso, é um bônus automático de 5% a cada 5 anos. Aí eu te pergunto, qual trabalhador da iniciativa privada tem um aumento automático de 5% a cada 5 anos? Nenhum, mas eles têm. Só essa regalia vai custar mais de 42 bilhões. Ou seja, tudo isso custa e custa muito. Basta ver quanto foi os gastos do judiciário ao longo do tempo. O Brasil gastava 60 bilhões com o judiciário em 2010. Agora, sabe quanto gasta? 160 bilhões. Ou seja, o custo da justiça mais que triplicou nos últimos 15 anos. Mas daí alguns poderiam dizer: mas justiça custa muito caro mesmo, né? Quem disse que esse valor é alto? A gente não tem meio de comparação. E eu te digo, não é tão caro assim, e a gente tem o judiciário mais caro do mundo. Basta você comparar com outros países. E quando você quer comparar o gasto de qualquer país, você tem que comparar os gastos como porcentagem do PIB, porque isso
faz com que você leve em consideração o tamanho de cada país e o tamanho de cada economia. Agora vamos lá ver os números do Brasil com outros países. O Brasil gasta 1,3% do PIB com o judiciário. Sabe quanto gasta a Alemanha? 0,32% do PIB. O Chile, 0,22%. Os Estados Unidos, 0,14%. Ou seja, a gente gasta muito e gasta muito mais do que os outros países. Ah, mas aí alguém poderia dizer, não, mas isso pode ser que o Brasil gaste muito porque tem muitos juízes, porque a nossa justiça tem mais juízes, a gente tem um volume maior de decisões, etc. E a gente exige mais juízes. Bom, então vamos olhar. Basta olhar o número de juízes por 100 mil habitantes. Não confie em mim, confie nos dados. E o que diz o número de juiz por 100 mil habitantes? O Brasil tem 8,2 magistrados por 100 mil habitantes. A Alemanha tem o triplo, 24. Os Estados Unidos também tem mais, 10,8. Ou seja, a gente tem menos juízes do que esses países. Mas se a gente tem menos juízes do que esses países por 100 mil habitantes e gasta mais, por que isso acontece? Simples, porque a gente gasta mais por magistrado no país. Reflexo desses penduricalhos, privilégios e mordomias. Então, o Barroso está completamente equivocado ao dizer que o judiciário não tem culpa na crise fiscal e que a culpa da desigualdade é só de 6 famílias ricas e que esse fim desses super salários, na verdade, é um atentado constitucional. Não. O judiciário tem muita culpa, sim. Isso quem diz são os números, não é a minha opinião. E agora, resumindo esse vídeo aí nos principais pontos, se você tiver que guardar todo esse vídeo, que existem 5 principais pontos. 1. Juízes e desembargadores recebem muitas vezes mais de 1 milhão por mês em alguns meses. 2. O judiciário foi o poder que mais aumentou o salário nos últimos 30 anos, mais do que dobrou. 3. O judiciário é a casta que tem mais privilégios, como férias 60 dias e auxílio moradia. 4. O custo do judiciário mais que dobrou na última década. Na verdade, aumentou mais de 3 vezes. E 5. O judiciário brasileiro é o mais caro do mundo comparado com qualquer outro país. Então, esse é o judiciário do Brasil. Esses são os fatos, esses são os números. E se você gostou de como eu utilizo os dados para poder explicar a economia, né, e eu sempre faço isso, eu tenho um vídeo aqui que está bombando sobre por que o dólar atingiu a máxima histórica. Né? Eu explico lá no detalhe o que é o arcabouço fiscal, o que diz essa regra que o governo criou, como estão nossos gastos aí ao longo do tempo, como está a questão do nosso déficit, se ele está aumentando, se ele está diminuindo, e os passos daqui para frente para a gente saber como vai se comportar o dólar, como estão os gastos do nosso país e como está a nossa situação fiscal. Então eu sempre faço isso, pego um dado, pego um tema e aí vou explicar através de estudo, através de dados e evidências. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui, tire suas dúvidas e siga até o próximo vídeo no melhor canal de economia do planeta e do Brasil. Beleza? Eu sou Léo Siqueira, até a próxima.